O diretor alemão Roland Emmerich ficou muito famoso, muito conhecido por trazer para as telas aqueles chamados cinema catástrofe, né? Ou seja, são filmes, produções cheios de grandes sequências mirabolantes, eloquentes de destruição, normalmente muito associado à fúria da natureza, né? Ou algum outro elemento que cause aquelas sequências cheias de destruição, né, de lugares, cidades, países sendo arrasados por algum tipo de fenômeno, né? E essa proposta mirabolante dele rendeu, né, na minha opinião, alguns filmes bem divertidos, né? Tanto que tem filmes dele que eu acho bem legal, eu me divirto bastante, gosto, como é o caso de O Dia Depois de Amanhã, 2012 e talvez aquele que é o meu favorito, que é Independence Day. Mas também em seu currículo ele trouxe algumas obras que daí eu aprecio menos, que eu considero mais fracas, como é o caso de Independence Day 2, Godzilla e Moonfall, Ameaça Lunar. Né? Entre altos e baixos, ele é um diretor para alguns peculiar, né? O Roland Emmerich, ele nunca foi um diretor assim que conquistou grande prestígio com a crítica, né? Mas tem a parcela do público que gosta sim dos seus filmes, né? Acha eles divertidos, né? Eu sou um caso, né? Que nem eu citei esses três que eu gosto, esses outros que eu considero mais fraquinhos, mas que também têm os seus bons momentos, sim, né? Mas tem um filme específico dele que ele tentou fugir um pouco à regra. Ele tentou ser diferentão, digamos assim, né? Mas que no final o resultado não foi assim tão impressionante, pode-se dizer. Eu estou falando do filme 10.000 antes de Cristo. A proposta que realmente foi bem diferente, sabe? Fugindo daquela fórmula, né, que ele se especializou, né, que é o cinema catástrofe, e aqui ele tentou ir por um caminho diferente. Ele tentou trazer uma história épica com elementos fantasiosos, misturando um pouco de fatos históricos, né? Afinal, 10.000 antes de Cristo, ou seja, ele tentou trazer para as telas a história dos primeiros homens, né? Os primeiros povos ali que habitavam o nosso planeta, trazendo elementos até do período glacial, né? Afinal, ele traz nas telas ali alguns animais como mamutes, tigre dentes de sabre. Afinal, aliás, esse tigre, o Tigre de Dentes de Sabre, na época que o filme foi lançado, ele fazia muito parte do merchan do filme, né? Como uma forma de atrair, nossa, o protagonista vai encarar um tigre de dentes de sabre, mas o tigre no filme, quando você vai ver o filme, ele tem duas cenas, duas pequenas cenas ali e também não é grande coisa. Também não mostrou a que veio, né? Então foi nessa proposta, né, que ele trouxe ali elementos históricos, né, contando ali a história dos primeiros povos, né, os primeiros homens, misturando esses elementos do período glacial, o período dos primeiros homens. Então ele faz uma mistura assim que assim no papel seria até interessante, né? Claro que o filme é cheio de erros históricos, né? Vários historiadores veem esse filme e apontam vários e vários pontos ali que falam, não, ali o Roland Emmerich ele realmente viajou. Realmente viajou, né? Mas levando como filme apenas como entretenimento, apenas como diversão, né? Se o filme tivesse sido mais bem feito, mais bem, vamos dizer assim, mais bem escrito, talvez esses elementos, essa mistura, né, esses erros históricos, essas misturas de períodos da história poderiam ter funcionado, né? Mas assim, o que a gente vê em cena é um filme realmente que ele tenta ser épico, ele tenta ser grandioso, tenta ser diferente dentro da filmografia do diretor, né? Mas tudo que ele entrega é um filme com uma história rasa, uma história qualquer coisa, com um protagonista fraquíssimo que você não dá a mínima pra ele e os personagens secundários mais ainda, sabe? Ou seja, é um filme que você não liga. Você não liga para a história, você não liga para os personagens, né? Tem uma coisinha ou outra legal de se ver, né? É, principalmente em questão visual, né? Em questão de visual, alguns efeitos visuais são muito bons. A mistura ali de efeitos práticos com CGI funciona em alguns momentos, né? Algumas sequências ali realmente são visualmente interessantes. Mas no geral é um filme que não se justifica, você entendeu? Não justifica a sua história,
não justifica de você gastar quase 2 horas do seu tempo para acompanhar um filme qualquer coisa. Afinal, a história não é forte o suficiente, ela não é bem desenvolvida suficiente, né? Não tem uma história ali que ele tenta vender como épica, mas no final não é tão épica assim, né? Os personagens, como eu falei, não são tão bem trabalhados. O protagonista é enfadonho, né? O filme tenta martelar ali que ele é o grande líder que precisa lutar contra um inimigo, tal, mas assim, o personagem não se sustenta, né? A atuação do ator também não ajuda, né? Um ator fraco, é... e o personagem também é qualquer coisa, né? É uma pena, é uma pena. Dentro da filmografia, como eu mencionei, o Roland Emmerich, ele trouxe algumas coisas bacanas, né, nessa fórmula dele do cinema catástrofe. Ele entregou algumas coisas muito legais. E quando ele tentou fugir à regra com esse 10.000 antes de Cristo, no final o resultado pode-se dizer, bem decepcionante, na minha opinião, né? É um filme com os seus momentos, um ou outro ali pontuais que são legais, mas no geral pode ser talvez o pior filme da filmografia do Roland Emmerich. É um dos filmes mais decepcionantes, né, da filmografia dele. Tentou ser diferente, mas no final só se tornou enfadonho, sem graça, sem muita coisa a dizer, né? Que tanto a história quanto personagens entediantes, desinteressantes, enfim, né? Eu falo isso porque revendo o filme, né? Depois de muito tempo revendo o filme, eu esperava ter uma visão mais diferente, porque na época que eu vi a primeira vez, não achei um grande filme, mas achei um bom entretenimento, né? Revendo ele nos dias de hoje, minha opinião não poderia ser mais diferente. Mas enfim.